Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos estudar geografia, das páginas 3 até a página 8. Lembra que a gente viu sobre o movimento de rotação da Terra? Lembra que a prof falou que a Terra ela se movimenta? Vocês lembram que ela se movimenta ao redor do Sol? Isso mesmo. Além dela girar em torno dela mesma, né? Ela ainda gira ao redor do Sol. Muito bem, muito espertos. E o que acontece então? A gente vem falar então um pouquinho sobre esse movimento de rotação, tá? O movimento de rotação, ele permite que a gente tenha o dia e a noite. Lembra que quando a Terra gira em volta dela mesmo, né? Quando é dia de um lado, do outro lado é noite. Lembra? Porque ela está girando ao redor dela mesma, né? Então, muito bem. Continuando agora, o que acontece, né, com o planeta Terra quando a gente está aqui no planeta Terra observando o céu, né? Nós temos o movimento aparente do Sol. Mas por que esse nome, prof? Pensem agora que vocês estão dentro do carrinho de vocês, né? Ou dentro do ônibus, tá? E aí, a gente está andando ali e o carro vai deslocando, vai. E parece que tudo está se movimentando ao redor de vocês. A gente vai olhando, parece que está tudo passando por nós. Só que, na verdade, não tem nada passando por nós. O que está se movimentando é o carro. Muito bem, o carro que está se movimentando. Então, acontece a mesma coisa com o nosso planeta Terra, tá? A gente aqui do planeta Terra, observando o Sol, né? A gente acha que o Sol está se movimentando, tá? Quando o Sol nasce, que é a nascente durante o dia, né? Ele vai nascer, ok? E ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai surgindo, ele fica, né? O Sol a pino, que é bem no meio, bem no céu, bem lá em cima. E depois ele se põe, que é o Sol poente, né? E aí escurece e fica noite, né? Por isso que a gente diz, né, que é o movimento do Sol aparente. Por quê? Porque na verdade o Sol se movimenta? Não! O Sol fica paradinho. E quem é que se movimenta mesmo? Muito bem, a Terra que se movimenta. Por isso é o movimento aparente do Sol. Lá no livro de vocês, então, né, ele traz uma imagem aqui em cima que mostra esse movimento aparente do Sol, tá? Aqui ele mostra o Sol na manhã, que é o Sol nascendo, Sol nascente. Depois o Sol a pino, que é o Sol bem no meinho, né, do céu, meio-dia. E depois o Sol no fim da tarde, que é o Sol se pondo, Sol poente, tá? E aí, devido a essa explicação que a prof fez, vocês vão poder utilizar aqui, acessar o RA, né? Para ver o que ele tá trazendo, que é uma coisa bem importante para vocês entenderem. E depois, vocês vão realizar as atividades. Aqui, ele também traz um RA, tá? Bem importante. No primeiro RA, então, ele vai mostrar para vocês, né, a posição do Sol e a gente consegue identificar essa posição por conta da nossa sombra, tá? Quando o Sol está nascendo, a nossa sombra, então, ela fica à nossa direita, tá? Quando o Sol está a pino no meio, a nossa sombra, ela fica bem embaixo do nosso corpo. E quando o Sol está se pondo, então, a sombra fica, né, ao lado esquerdo. Ali embaixo no outro RA, ele traz, então, o movimento de rotação da Terra, tá? Ele mostra que a Terra se movimenta e eu gostaria que vocês acessassem para vocês visualizar.
Depois, na página 5, ele vai falar um pouquinho mais sobre o movimento aparente do Sol, que é o quê? É isso que a prof explicou, né? Que parece que nós estamos parados e o Sol vai se movimentando. Só que, de fato, não é. Quem fica paradinho é o Sol e quem se movimenta somos nós, na Terra. Muito bem. Vocês também vão acessar ali o RA na página 5 e vão ver esse movimento que a prof explica, né? Que é o Sol se movimentando, tá? Movimento aparente, ele não se movimenta, pessoal. Coloquem isso na cabecinha. Quem se movimenta é a Terra, tá? Então, depois na página 6 e na página 7, vocês vão ver ali que tem uma pergunta de o que é, que eu quero que vocês descubram a resposta, tá? E respondam também depois ali a questão que tem ali embaixo. Ele pergunta se você já passou o dia no parque e já viu esse movimento do Sol, né? Ou pode ser na praia também, que quando a gente vai pra praia bem cedinho, a gente consegue ver esse movimento aparente do Sol. Tá? Na página 7 e 8, ele pede para que vocês observem, então, as crianças e as posições que elas estão, além das suas sombras. Na página 7, tá? Que o nosso corpo também está em constante movimento, né? Que a Tina, ela encontra o Pedro numa manhã, bem cedinho, e aí ela começa a fazer vários movimentos. Ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela vai para frente, ela vai para trás, assim como a Terra, a gente também está em constante movimento, né? Então, o que acontece? Ela começa a fazer esses movimentos e o Pedro fica muito surpreso com todos os movimentos que ela vem fazendo. Vocês vão observar a imagem, ler o textinho que tem ali, tá? Identifiquem os lados de vocês, direita, esquerda, frente, costas. Deem um nome para o livro, tá? Para essa história, que vocês dariam um nome, um título para esse texto. E depois respondam as questões propostas na página 8. E aí vocês vão criar um desenho sobre o Pedro e como o Pedro e a Tina, tá? Brincando juntos com um amigo de vocês. Lembrem-se que quando a gente se movimenta, dependendo do movimento do Sol, para onde está a nossa sombra, tá? Lembrem-se, representem a sombra de vocês. Além disso, vocês podem fazer também um desenho representando, utilizando a sombra, tá? Vocês podem usar a sombra de animais, vocês podem usar a sombra de vocês podem se ver no chão e fazer o desenho no contorno de vocês, que vai ser bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham compreendido, né, o movimento aparente do Sol, e quem se movimenta é a Terra, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijo, pessoal, bom final de semana, até a próxima aula.